Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 3. Tem algum texto na Bíblia para você que é difícil de entender? Esse aqui é um dos mais difíceis para mim, a oração de Paulo. Tanto que ele é um dos mais difíceis que o título que eu dei para o estudo é a oração mais ousada de todas. Efésios 3, de 14 a 21. Vamos ler o texto? Diz assim: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e há verdades nessa passagem mais profundas do que qualquer ser humano conseguiria compreender. Deus, essa oração, ela transcende tudo aquilo que nós já talvez pensamos em pedir para o Senhor. E por isso eu peço para que nessa noite o Teu Espírito nos abra os olhos do coração, para que possamos compreender, pelo menos em parte, aquilo que o Senhor disse nesse trecho. E que a verdade contida nele seja viva nos nossos relacionamentos e na nossa igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Qual foi a oração mais ousada que você já ouviu? Para mim, a oração mais ousada foi uma reunião de oração em que a pessoa estava doente. Aí ela disse assim: Deus, eu não aceito essa doença. Tira ela de mim. Foi uma das mais ousadas que eu já ouvi. Mas ela foi ousada no sentido negativo. Questionando a bondade de Deus, questionando a soberania de Deus, dando ordens para que Deus imediatamente acabasse com aquele sofrimento. Mas a minha intenção não é pensar numa oração ousada no sentido negativo do termo, mas de fazer pensar numa oração ousada no sentido positivo. Ousada num sentido mais sublime, mais especial, com os motivos mais santos e mais sinceros possíveis. E dentro disso eu queria te perguntar: você consegue se lembrar qual foi a oração mais ousada que você já fez? Dentro desses parâmetros. Aquela oração pelos motivos mais altos, mais santos possíveis. Eu quero que você traga à mente, se é que há uma oração assim, se não é que há, que a partir de hoje existam orações assim no seu coração. John Stott diz que uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que ele as faz. Você quer saber o que a pessoa valoriza? Ouça a oração dela. Em outras palavras, preste atenção naquilo que a pessoa fala e pede para Deus, porque a oração vai expressar nossos desejos, nossas ambições, nossa vontade, as nossas convicções. E nessa noite, a nossa intenção vai ser responder: qual é a oração mais ousada que um cristão pode fazer? No sentido positivo, tá? E por que nós vamos responder essa pergunta? Porque o texto que nós lemos é o modelo dessa oração. Uma oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos Efésios, a mais ousada que se encontra em toda a Bíblia, dizem os estudiosos. E a oração dele pode ser identificada em 3 partes.
Primeiro nós temos versículos 14 e 15. Depois o conteúdo dessa oração, 16 a 19. E a conclusão, versículos 20 a 21. Vamos ler de novo o começo da oração. Olha o que diz o texto. Por esta causa, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Paulo aqui responde 3 perguntas. Primeiro, por que razão ele orava? Perceba que o versículo começa dizendo, por esta causa. Ou por essa razão ele se colocava de joelhos diante do Pai. Mas que causa é essa? Por que Paulo orava? Justamente o que ele disse anteriormente. A gente tem estudado de quarta-feira esse livro de Efésios. E desde o capítulo 2 até o 3, Paulo falou de 4 assuntos principais, podemos dizer assim. Primeiro, do 2, de 1 a 10, ele disse que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, sem nada para oferecer para Ele. Segunda coisa, do 11 ao 22, no 2, ele diz que quando Deus nos salvou, Ele nos incluiu no seu povo. E aí Ele fez paz conosco e Deus, e paz entre as pessoas, entre gentios e judeus. E por isso nós fomos chamados de família de Deus. Terceira coisa que Paulo diz, capítulo 3, ele começa explicando a participação dele em tudo isso. Além de ser salvo, ele foi chamado por Deus para anunciar essa mensagem para as pessoas. E por fim, nós vamos ler, olha o capítulo 3, versículo 10. Ele diz que Deus fez tudo isso para que pelo nosso intermédio, os crentes, a igreja, o povo de Deus na terra, olha o versículo 10 o que diz. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Em resumo, Paulo está dizendo, olha, porque Deus nos deu vida quando estávamos mortos. Ele nos reconciliou com Ele e com os homens, nos incluindo na sua família. Ele alcançou pela pregação do Evangelho, pregada por Paulo. E Ele fez tudo isso, é o mais importante. É o versículo 10 que nós lemos. Para que nós mostrássemos a todos os seres criados quem Ele é. Então, a igreja é o canal pelo qual Deus diz para os, como o versículo diz, principados e poderios nas regiões celestiais, os anjos, os demônios, todos os seres criados, a sabedoria de Deus. Eu e você, simples, miseráveis, mortais pecadores, salvos. Deus não escolheu anjos para fazer isso. Deus escolheu a igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo, é por essa razão que eu oro. Isso significa que a oração de Paulo era baseado na revelação de Deus para ele. Era uma resposta à vontade de Deus. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender a respeito da oração. Toda oração verdadeira é baseada na vontade revelada de Deus. E eu e você nós só vamos poder orar se antes nós tivermos conhecimento de quem Deus é, do que Deus faz, de quem nós somos. E aqui que a gente precisa se avaliar. Pensa, por quais motivos ou razões você ora? Quais os motivos que te levam a falar com Deus? O que te leva a se prostrar diante de Deus e conversar com Ele? Para Paulo, a maior motivação da oração dele era o fato de Deus ter revelado para ele a palavra de salvação. Por isso a oração era feita baseada nessa vontade. E aí que mora o problema de muitas das nossas orações. Porque nós muitas vezes não oramos, ou quando oramos, oramos errado, porque nós não baseamos a nossa oração na vontade de Deus. Por exemplo, não tem nada de errado em você orar por motivos circunstanciais. Pela saúde, orar por problemas financeiros, seja o que for. Mas nós não podemos esquecer a circunstância que Paulo estava quando ele escreveu esse texto. Olha o capítulo 3, versículo 1. O que ele diz lá? Paulo diz que pelo Evangelho ele estava preso. Paulo estava dentro de uma casa, ele não podia sair, ficava acorrentado 24 horas por dia a um guarda romano. Mas em momento nenhum, nós vemos ele pedindo a Deus algo do tipo: ah, Senhor, me livre da cadeia. Eu seria muito mais útil para o Senhor lá fora. Eu não consigo entender porque o Senhor me deixa preso. Traz aquele irmãozinho que não faz nada lá na igreja para prender ele. Porque eu sou um pregador. Eu não deveria estar aqui. Mas não é isso que Paulo faz. A oração de Paulo não era por motivos circunstanciais, mas era por aquilo que Deus tinha revelado para ele. Isso significa que as nossas orações, elas devem ser uma resposta àquilo que a gente está aprendendo de Deus. Quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais as nossas orações vão ser feitas de maneira correta.
Isso não significa que a gente não vai pedir por coisas materiais, físicas. Deus diz para nós pedirmos. Mas significa que nós não vamos orar só por essas coisas também. A palavra de Deus tem tesouros muito mais sublimes do que as coisas desse mundo. Que nós oremos de acordo com a vontade de Deus. Mas para isso a gente precisa conhecer a palavra. Por isso nós estamos estudando a palavra. Era por essa razão que Paulo orava, pelo que Deus revelou para ele. A segunda pergunta que ele responde, versículo 14, perceba como Paulo orava. Olha o versículo 14. Por essa razão, dobro os meus joelhos diante do Pai. A gente precisa lembrar que Paulo era um judeu. E para um judeu, essa expressão que ele está usando é incomum. Porque um judeu, ele normalmente orava de pé, com as mãos para cima e de olhos fechados. Alguns faziam isso por sinceridade, mas outros faziam só para se aparecer. Mas não era só de pé que os judeus oravam. Há relatos de homens que oraram sentados, homens que oravam andando, homens que oravam até mesmo deitados em uma cama, um leito de morte. Isso significa que não há só uma maneira de se orar a Deus. Em qualquer posição a oração pode ser feita e ouvida pelo Senhor. Mas a pergunta é por que Paulo, nesse versículo, ele diz, eu oro de joelhos. Ele poderia simplesmente ter dito, eu oro, simplesmente. Imagine aqui Paulo, está acorrentado a um guarda, e num dado momento do dia, Paulo, com licença guarda, e ele se ajoelha diante daquele guarda e começa a orar pelos efésios. O que isso ia representar na cabeça daquele guarda? Qual a imagem, a ideia que ele estaria passando para aquele guarda? Submissão, humildade, rendição, dependência. Imagine isso. No mínimo, para aquele guarda romano, Deus era superior a Paulo. No mínimo. E aquele homem estava literalmente prostrado diante desse Deus. E justamente esse é o elemento mais importante a respeito de como nós cristãos devemos orar. O mais importante não é você estar de joelhos, literalmente, mas sim prostrar o seu coração e a sua vontade diante de Deus. Uma oração verdadeira e sincera reconhece quem Deus é. Deus, eu não sou digno de ficar de pé diante do Senhor. E ela é feita por alguém que tem a consciência da sua limitação. Tem um grande homem de Deus que diz assim: um santo de joelhos enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Vale mais um crente de joelhos do que uma pessoa com luz na cabeça, mais arrogante. Por isso, o desafio aqui é mesmo que a sua oração ela não seja feita todas elas de joelho. Interiormente era isso que deveria estar acontecendo com o seu coração. Oração é rendição. É confissão. Deus, eu sou pequeno. Eu sou limitado. Oração é a exaltação do poder de Deus. Da pessoa de Deus. Porque quando nós oramos de maneira arrogante, ou desleixada, ou de qualquer jeito, sem que nós estejamos prostrados diante de Deus, de joelhos ou não, significa que nós não ainda entendemos o que é oração. Quão tristes são orações arrogantes. Orações 1,99. Aquelas que nós falamos e nem percebemos o que falamos. Nós não podemos tratar esse momento das nossas vidas como algo banal. Dá atenção para a oração. Dá atenção às palavras que nós estamos falando. Ao tom com que nós nos direcionamos a Deus. A ideia de ajoelhar mostra humildade. Atenção no que está sendo feito. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou valorizando esse momento. Paulo orava rendido, de joelhos. Mas uma terceira pergunta, versículo 14 ainda, e o 15, é a quem Paulo orava. Perceba, versículo 14, finalzinho que ele diz: me dobro meus joelhos perante o Pai. E aí no 15 ele vai dizer: a quem toda a família recebe o nome, no céu e na terra. Em outras palavras, essa frase aqui significa aquele ao qual toda a família do céu e da terra faz parte. Paulo está falando em relação à família de Deus que está no céu e que está na terra. Qual é a família de Deus que está no céu? A igreja dos crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, os crentes que morreram até hoje e já estão com ele. Mas e qual é a igreja? Qual é a família de Deus na terra? Somos nós, os crentes militantes, que ainda estamos nessa batalha, nessa luta na vida. Mas perceba que Paulo diz, olha, eu oro ao Pai de todos os crentes. Tanto o Pai dos crentes do Antigo Testamento, o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ana, de Moisés. Mas oro também ao Pai
de cada crente que ainda está vivo. Deus não é só pai desses homens. Deus não ouvia só esses homens. Deus nos ouve também. Deus é o nosso pai. Sabe o que isso significa? Que quando você se dobra diante de Deus, você pode ter a plena confiança e o descanso de que você está se direcionando ao Pai verdadeiro, ao nosso Pai verdadeiro. E nós podemos fazer isso porque nós cremos em Jesus Cristo. Porque nós não oramos a um Deus distante, como muitas pessoas fazem. Nós estávamos falando dessa romaria. As pessoas indo para Aparecida comemorar 300 anos do aparecimento da santa. Elas conversam com uma estátua. Mas uma estátua não responde. Mas Paulo ele tem consciência. Não, eu oro não a um ser distante, não a um ser inanimado, ou a um carrasco, um ser que não me ouve, um ser que eu nem sei se existe ou não. Eu oro não a uma força, não a um espectro, não a um plasma, não a um espírito qualquer. Eu oro ao meu Pai eterno, ao Pai de todos os crentes. Nós podemos orar com confiança de que esse mesmo Pai está disposto a nos ouvir e Ele quer nos ouvir. Fantástico isso. Por mais que, não sei vocês, mas por mais que nós não tenhamos tido pais amorosos nessa vida, nós temos um Pai verdadeiro, que se preocupa conosco, a quem nós podemos orar. Nós fazemos parte dessa família. Por isso, é ao nosso Pai que nós devemos orar. E tratar Ele com reverência. Imagina falando com seu pai, de qualquer jeito. De maneira mole, ou de maneira arrogante. Não, nós estamos falando com o nosso Pai. É necessário reverência, respeito, atenção, mas principalmente intimidade. Ninguém conversa com seu pai de uma maneira seca, ou não deveria. Quanto mais nós orarmos, mais intimidade nós vamos ter com o nosso Pai. Perceba que Paulo podia estar preso, mas as algemas impediam ele de orar. Nada pode nos impedir de orar. Nada. Era ao Pai que Paulo orava. E a quem nós podemos e devemos orar também. Esse foi o começo da oração de Paulo. Perceba agora que o negócio começa a tomar um corpo. O conteúdo da oração dele. Olha os versículos 16 até 19, que dizem: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Pelo que Paulo orava. Lembra do porquê Deus nos salvou e nos fez parte da sua família? Efésios 3:10. Nós acabamos de ler. Para que nós manifestássemos como igreja a sabedoria dele para os anjos e para todos os seres celestiais. Lembra? É para que esse objetivo seja cumprido que Paulo está orando nesse momento. E a gente pode perceber aqui que pelo menos Paulo faz 4 pedidos específicos. E a ideia aqui é de que esses pedidos funcionam como se fossem alguns degraus, é uma escada. Então, o primeiro degrau, o último degrau, ele depende do terceiro, que depende do segundo, que depende do primeiro. Então, são passos até que a igreja possa ser capaz de manifestar a sabedoria de Deus e cumprir seu papel. Perceba aqui o primeiro pedido, versículos 16 e 17. Paulo pede que os efésios tivessem poder interior. Olha o que ele diz, versículo 16. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus, o Pai, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo, eu oro para que vocês se tornem fortes no homem interior, no íntimo, no intelecto, na vontade, naquilo que não é físico, não é visível. Que vocês sejam fortificados por dentro, espiritualmente. Mas perceba o versículo 16, vai dizer como esse poder viria. Primeiro ele vai dizer segundo ou por meio das riquezas da glória do Pai. Ou, em outras palavras, Deus é maravilhosamente rico. Então esse poder pode vir. Deus tem recursos sem limites para dar poder para vocês. Segundo, ele vai dizer o poder vem se o Pai o conceder.
Olha o que Paulo diz. Oro para que o Pai vos conceda que sejais interiormente fortalecidos. Era por isso que Paulo pedia. Eu oro para que o Pai permita que vocês sejam fortalecidos. Nenhum poder espiritual é adquirido de Deus sem que Ele decida nos dar. É por isso que nós precisamos pedir, Deus, eu quero poder interior. O poder interior vem em terceiro lugar. Olha o versículo 16, ele diz, pelo Espírito, ou mediante, por meio do Espírito. O poder a qual Paulo está falando aqui era uma ação interna do Espírito Santo na vida do crente. É uma força que vem do próprio Espírito Santo, que controla a pessoa. E em quarto lugar, olha o versículo 17 como ele começa. Ele vai dizer, e que Cristo habite pela fé em vosso coração. Em quarto lugar, esse poder viria pela habitação de Cristo no coração dos Efésios. Paulo diz que se o Espírito Santo os fortalecesse, Cristo ia habitar nos seus corações. E isso ia vir pela fé. Mas aqui tem uma dúvida, se você não teve ainda, você tem que colocar essa pulga atrás da orelha. Quer dizer que é possível um cristão verdadeiro ser um cristão verdadeiro sem que Cristo habite no seu coração? Porque Paulo está orando pelos Efésios. Os Efésios já eram crentes. Já tinham o Espírito Santo. Mas ele está dizendo, mas eu oro para que Cristo habite no seu coração. Que doideira, né? É possível ser um crente verdadeiro e Cristo não estar habitando naquele coração? Se não é possível, então Paulo está cometendo um engano. Pedindo isso, porque ele está pedindo que aconteça. Bom, vamos lá, a gente vai tentar entender. A gente precisa compreender o que significa a palavra habitar que ele usa aqui. No grego, haviam duas palavras para se referir à habitação. A primeira palavra é paroikel e a segunda é katoikel. Paroikel era usada para se referir a um estrangeiro, a um peregrino. Então, por exemplo, é alguém que aluga uma casa, mas não é dono da casa. Então ele fica ali, mas ele não é dali. É o que Paulo vai dizer que nós éramos assim em relação ao povo de Deus. Nós éramos peregrinos, não fazemos parte do povo de Deus. Certo? A segunda palavra usada para habitar, o katoikel, era usada para se referir a uma pessoa estabelecida, que fazia morada permanente no local. É uma pessoa que tem liberdade de exercer o domínio e o poder de dono daquela localidade. Quando Paulo está orando pelos Efésios, para que Cristo habitasse neles, qual das duas palavras você acha que ele está usando aqui? A segunda. Por quê? Porque a primeira já acontece. Cristo já está aí. O problema é que às vezes Cristo parece que é um peregrino dentro do nosso coração. Eu ouvi uma ilustração interessante. É como se você fosse alugar uma casa e chegasse para o locatário e dissesse, olha, eu quero essa casa, eu vou ficar com ela. E paga. Ele fala, tudo bem, estão aqui as chaves, mas só tem um probleminha. Você vai poder tomar conta de toda a casa, entrar, sair, fazer os seus horários, mas só tem uma sala nessa casa que você não pode ter acesso. Você vai pagar o aluguel dela, mas não vai poder ter acesso. Só eu tenho a chave. O fato é que eu crio jararacas lá dentro. Muitas cobras. E ali aquele cômodo vai ser meu. Tá bom? Eu alugo a casa para você, mas aquele cômodo é meu. Quem aqui alugaria uma casa dessa? É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Olha, Cristo, ele já habita aí. A casa já é dele. O problema é que muitas vezes nós deixamos alguns cômodos fechados. E dizemos, não, aqui você não manda. Aqui não tem trono para o Senhor. Essa área o Senhor não vai reinar. Paulo está dizendo, eu oro para que Cristo não só esteja aí, mas seja o rei aí. O poder que Paulo estava desejando aos Efésios era um resultado do Espírito Santo dentro deles e do controle de Cristo nas suas vidas. Então ser cheio do Espírito e Cristo habitando em nós é a mesma coisa. A oração de Paulo não era uma questão da presença de Cristo ou não nos crentes, mas sim de intensidade dessa presença. O desejo era para que, pelo Espírito, o Pai se estabelecesse no coração dos Efésios, a partir do trono que já estava ali, e assim Cristo controlasse eles. Eu quero que você pense sobre isso. Você tem noção do que Paulo está pedindo aqui? Paulo, ele não se contentava com o fato dos Efésios já serem a habitação do Espírito Santo. O desejo dele era para que eles fossem controlados pelo Espírito, habitados por Cristo, no sentido de Cristo reinar dentro deles. Isso, olha o versículo 17, ele diz que Cristo habite pela fé em vossos corações.
Quanto mais eles ouvissem a pregação do Evangelho, e mais crescem no Evangelho, mais Cristo os iria controlar. Queridos, tem muitos cristãos que ignoram essa realidade aqui. Eles acham que a vida cristã se resume só num dia que eles tomaram uma decisão por Cristo e a partir daquele momento, agora eu sou morada do Espírito Santo. Aí eles acham que a fé serve só para salvar. Que já são habitação do Espírito, não precisa de mais ajuda para mais nada. Mas para Paulo, só ter o Espírito de Cristo dentro de nós não era o suficiente. Paulo queria mais. Ele queria que os efésios fossem fortalecidos pelo Espírito. Que Cristo tomasse conta deles. E eu e você, nós só podemos nos contentar com a presença do Espírito em nós, nos controlando. Nós precisamos desejar que Cristo nos controle, que Ele reine em nós. A ideia é de que Cristo não só habite em nós, mas que Ele se sinta em casa. Que Ele tenha liberdade de mudar as coisas de lugar. Imagine Cristo tendo essa liberdade no nosso coração. Não, aqui eu vou controlar suas palavras. Não, aqui eu vou dominar os seus impulsos. Não, aqui, olha, vai ser preciso interromper essa prática. Você vai ter que parar com isso. Bom, nesse momento eu vou ter que acabar com esse relacionamento, ele não é saudável. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser controlado por Cristo. É interessante que em alguns cristãos, Cristo só está presente, só faz parte daquela vida. Em outros, Cristo só está proeminente. Então ele se destaca de vez em quando. Você vê, em alguns momentos Cristo aparece ali. Mas em outros, Cristo está preeminente. Cristo é quem mais aparece. Ele está acima de tudo. É por isso que nós devemos orar. Por nós e pelos outros. Por poder interior. Que vem pelo controle do Espírito e o reinado de Cristo em nós. Qual foi a última vez que nós oramos por isso? Cristo, reine em mim. Reine em mim. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Segundo, olha o versículo 17 ainda, a segunda parte. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Segundo pedido é que os efésios crescessem em amor fraternal. Primeiro, poder interior. Segundo, cresçam em amor. O segundo degrau da oração aqui é que uma vez que o Espírito desse poder para eles, o poder não era para sair fazendo milagre e cura, como muitas pessoas têm pedido poder de Deus hoje em dia. Mas olha para que era o poder. Para amar. Paulo vai usar duas palavrinhas aqui. Ele vai dizer: eu oro para que o Espírito Santo lhes dê poder, para que vocês possam ser arraigados e fundamentados em amor. Ele usa dois argumentos, um de botânica, quem gosta de planta? Ali. E um de arquitetura, quem gosta de arquitetura? O Agnaldo gosta de arquitetura. Faz ele também, né? Faz os telhadinhos dele. Arraigados significa enraizados, fortalecidos por raízes profundas. Fundamentados traz a ideia de um alicerce bem firme, estável, profundo. As duas palavras aqui transmitem a ideia profundidade, firmeza, força, vitalidade. Aquilo na qual uma planta ou um edifício ele cresce com saúde e equilíbrio. Mas perceba ao que esse poder interior firmaria os efésios. Qual seria a raiz, o alicerce deles? Em amor. Olha o final do versículo 17. Arraigados e fundamentados em amor. Sabe o que isso significa? Que o poder do Espírito e o controle de Cristo em nós nos fortalece para amar uns aos outros. Perceba que para Paulo, você precisa de força interior do Espírito e da habitação de Cristo para ser capaz de amar os outros. Isso significa, obviamente, que nós não somos capazes, por nós mesmos, de amar os outros. Principalmente amar aqueles que são diferentes de nós. Lembra que essa igreja aqui de Éfeso, ela era composta de judeus e gentios. Então, como essa igreja, toda igreja tem suas diferenças. Todos os cristãos têm personalidades, têm jeito diferente, convicções diferentes, torcem para times diferentes, preferências, vontades diferentes. E muitas vezes são essas pequenas coisinhas que acabam dividindo a igreja. Se você parar para pensar, e alguém disser para você, olha, minha igreja se dividiu. Pode perguntar, a maioria das igrejas que se dividem não é por questões teológicas, é por questões mínimas, pequenas. Porque não gosta da cor da cortina. Mas Paulo diz, olha, eu oro
para que Cristo controle vocês. Porque se isso acontecer, vocês vão ser capazes de amar uns aos outros. E se eles amassem uns aos outros, eles iam cumprir o propósito deles, de mostrar para todo o universo a sabedoria de Deus. João 13:35, Jesus disse assim: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se vocês construírem templos. Não é se seu pastor for pregar de praça em praça. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Não se vocês ficarem dando sopa para as pessoas na rua. Mas se vocês amarem uns aos outros. O amor mostra que somos crentes. O que Paulo quer dizer aqui é que se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, que são diferentes de nós, não é porque nós somos incapazes de amá-los, mas porque nós não somos controlados pelo Espírito de Cristo. Quando Cristo habita e manda em nós, nós somos capazes de amar quem é diferente de nós. O amor é o solo em que a nova vida é plantada, em que esse novo prédio cresce. Por isso, se você não ama aos outros, preste muita atenção nisso. É porque Cristo não tem te controlado como deveria acontecer. Esse era o segundo pedido de Paulo. Terceiro pedido de Paulo, versículos 18 e 19. Terceiro degrau, então ele está subindo, né? Ele ora que os efésios compreendessem o amor de Cristo. Olha o que ele diz no 18. Se tudo isso acontecer, o Espírito fortalecendo, Cristo habitando em vocês, vocês amando, vos seja possível compreender. O finalzinho do versículo vai dizer o amor de Cristo. A profundidade desse amor. Para que a gente entenda o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, vocês vão ser capazes, aptos, para compreender o amor de Cristo. Primeiro precisamos entender o que significa compreender. A palavra que Paulo usa aqui significa entender, aprender, descobrir, aproveitar uma coisa. Então, é você ser capaz de detectar o significado de uma coisa. Detectar o amor de Cristo. Mas como que nós poderemos compreender o significado do amor de Cristo? Olha o que ele diz no 18. Vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. Em outras palavras, sabe como você vai perceber e detectar o amor de Cristo? Junto com, não os santos, as estátuas, os ídolos, mas com a igreja. Junto com outros crentes, se relacionando em amor. E quando nós fizermos isso, sabe o que nós vamos compreender? Olha o final do versículo 18. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Há 4 lados, 4 dimensões. Os teólogos, alguns vão dizer que o amor de Cristo é largo, no sentido de que é para todos os tipos de pessoas. Ele é comprido, na ideia de durar por toda a eternidade. Ele é alto, porque leva pecadores até o céu. E ele é profundo, porque é capaz de descer até o mais baixo da terra e alcançar o pior dos pecadores. Alguns pais da igreja disseram que Paulo está falando a respeito dos 4 lados da cruz. Altura, profundidade, largura e comprimento. O amor de Cristo é assim. Mas como nós podemos compreender o significado do amor de Cristo? Com todos os santos. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, é amando aos outros que nós podemos conhecer o significado do amor de Cristo por nós. É nos relacionando em amor que nós descobrimos como o amor de Cristo atinge todos. Em todo tempo. Ele salva até os piores pecadores e leva eles para o céu. Sabe o que isso, resumidamente, significa? Que o cristão isolado, ele pode conhecer algo sobre o amor de Jesus? Sim ou não? Algo ele pode. Se o camarada se converte sozinho lá, lendo um versículo bíblico, alguém pregou para ele, alguma coisa ele vai conseguir. Mas esse conhecimento vai ser sempre limitado pela falta de experiência, de vivência com outros irmãos. Quanto mais nós nos relacionarmos em amor uns com os outros, mais nós vamos entender o amor de Cristo por nós. E olha o que Paulo diz no versículo 19. Se isso estiver acontecendo conosco, ele diz, e assim nós seremos capazes de conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Conhecer aqui é uma outra palavra que Paulo usa, diferente de compreender. É uma palavra mais profunda. Ela traz a ideia de experimentar através da experiência. É uma palavra usada para
o relacionamento entre marido e mulher, íntimo. Perceber intimamente. Eu te conheço no sentido de que esse conhecimento ele é único e é experimental. Paulo está dizendo aqui, quando nós amamos uns aos outros, nós passamos de verdade a experimentar o amor de Cristo na prática. E perceba que, lembra que eu falei que esse texto é um dos mais difíceis de entender na Bíblia? Porque Paulo está dizendo, vocês vão ser capazes de conhecer o amor de Cristo. Só que o que ele fala a respeito desse amor? Um amor que excede todo entendimento. Não parece uma contradição? Compreenda isso, mas é impossível de compreender. Mas lembra que Paulo está sendo ousado. E ele está pedindo por algo que parece ser impossível para nós. O fato desse amor ser acima de todo entendimento não significa que nós não possamos experimentá-lo. Paulo disse que é possível. Por isso que ele estava orando por isso. Esse amor, ele excede todo entendimento porque o mundo não consegue compreender o amor de Cristo. Pelo menos os descrentes não conseguem. Mas também significa que mesmo nós como crentes, ainda não vamos conseguir experimentar esse amor em toda a sua plenitude. Porque nós somos seres humanos finitos. Nós nunca vamos entender o amor de Cristo por completo. Por isso nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. É um amor infinito. Mas Paulo ora, eu peço que nessa terra vocês conheçam esse amor. Em resumo, sabe o que Paulo está afirmando aqui? Que se os efésios fossem controlados pelo Espírito, eles iam ser capazes de amar uns aos outros. E se eles amassem uns aos outros, eles iam compreender e experimentar na prática o amor de Cristo por eles. E quando você compreende o amor de Cristo, você vive para agradar a Cristo. E você mostra quem Deus é para o mundo. Sabe por que muitas vezes nós não somos capazes de nos sentir amados por Cristo? Ou nós não temos a percepção do quanto Ele nos ama? Muitas vezes é porque nós não estamos juntos, amando os nossos irmãos. É muito comum uma pessoa que se afasta dizer, mas ninguém me ama. Mas ninguém se preocupa. Eu não sei se Cristo me ama mesmo. Porque o isolamento e a falta de comunhão com os crentes é um obstáculo à compreensão do amor de Cristo por nós. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês juntos conheçam esse amor. Porque separados não dá para conhecer. É por isso que tem um movimento, vocês provavelmente já ouviram falar, dos desigrejados. São pessoas que dizem que podem ser crentes só na casa deles. Então liga o YouTube, ouve uma pregação. Eu adoro a Deus em casa. Ouço meu louvor, ouço minha pregação, não preciso de igreja. Isso é coisa para gente atrasada, hipócrita. O movimento dos desigrejados é errado. Não tem como você ser um crente maduro, ser um crente convicto, que experimenta o amor de Cristo sem que você conviva com outros crentes. É impossível. Só quando nós estamos juntos, com todos os santos, é que nós podemos amar. E só assim nós conhecemos o amor de Cristo por nós. Nosso texto termina com Paulo fazendo o quarto pedido. E se o negócio já não estava profundo, ficou mais ainda. Olha o final do 19. Ele diz, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Esse aqui era o objetivo de toda a oração de Paulo. Foi por isso que ele começou a orar. É o último degrau que ele queria que os efésios chegassem. Para que vocês sejam cheios, completamente tomados, com toda a plenitude, com todo o conteúdo, com toda a totalidade de Deus. Colossenses 2,9 vai dizer o seguinte, a respeito de Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,19, nós lemos que foi da vontade de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude de Deus. Sabe que plenitude é essa que Paulo está se referindo? Ou melhor, quem é essa plenitude? Quem é esse conteúdo, essa totalidade de Deus? É a pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 1,3 vai dizer que ele é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a representação exata do seu ser. É por isso que quando Jesus estava na terra, João 12,45, ele disse, quem me vê, vê aquele que me enviou. João 14,9, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus está dizendo, eu sou a plenitude de Deus. E a oração de Paulo era para que os efésios fossem tomados por essa plenitude. Sabe o que isso significa? Ser preenchido até a plenitude de Deus é você se igualar à perfeição do Criador. É você subir até um nível de santidade de Cristo. É chegar até o alto padrão de Deus. É você ser santo como Ele é. Em outras palavras, é uma antecipação do céu. É você buscar na terra ser aquilo que você vai ser no céu. É como se Cristo vivesse em nós nesse mundo.
E essa era a ousada oração de Paulo. Esse é considerado o pedido mais sublime, de mais longo alcance de todos na Bíblia. Paulo orava para que os efésios fossem santos e perfeitos, como Deus é perfeito. Mas para isso, lembra dos passos. Primeiro degrau, vocês precisam ser controlados por Cristo, cheios do Espírito. Segundo, vocês precisam amar uns aos outros. Terceiro, vocês precisam compreender o amor de Cristo juntos, uns com os outros. E então vocês vão ser capazes de viver em santidade nessa vida. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser o que foram criados para ser. Vocês vão manifestar a sabedoria de Deus para esse mundo. Mas com base em que isso pode acontecer? Com base na confiança de Paulo, versículos 20 e 21. Paulo termina a oração, na sua conclusão, afirmando duas coisas. Primeiro, versículo 20, ele diz: Deus é capaz de responder essa oração. Lembra? Essa oração parece maluca. Mas Paulo diz: olha, eu oro porque Ele é poderoso de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus não está ocioso. Deus não está inativo, morto. Deus ouve nossas orações. E mesmo quando nós pensamos, mas não pedimos, porque achamos que é ousado demais, Deus é capaz de realizar até aquilo ali. E sabe como Ele faz isso? Pelo seu poder que age e atua em nós. Não há limites em Deus. Ele é capaz de fazer até mais do que imaginamos. É por isso que Paulo faz essa oração ousada. Porque Deus é capaz de responder. E aí Paulo termina afirmando que Deus é glorioso eternamente, versículo 21. Ele só podia terminar esses 3 capítulos de Efésios dessa maneira. Ele diz: por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz, pelo infinito poder de Deus, Ele merece toda a glória. Por todas as gerações, na igreja em Cristo, durante toda a eternidade. Queridos, sabe o que esse texto nos ensina? Que Deus é capaz de nos preencher com a sua plenitude. E essa plenitude é Jesus Cristo vivendo em nós. Quando nós compreendermos e experimentarmos juntos o amor dEle. Desde que nós peçamos para Ele que nos conceda poder. Me dá poder do Espírito. Reina na minha vida. Que nós possamos orar pelos motivos corretos. Orar da maneira correta. Orar a pessoa correta. E que a nossa oração seja por motivos ousados. Como foi essa oração de Paulo. Quero terminar contando uma ilustração. Para que a gente compreenda de uma maneira mais simples o que Paulo está querendo dizer aqui. Imagine um balão de festa de aniversário. Quando você pega aquele balão e você enche, imagine que você dá 2 sopros naquele balão. Ele se expande um pouco. O que há dentro desse balão? Ar. Ele está completamente tomado de ar? Ele está sim, completamente tomado de ar. Mas se você encher mais um pouco, ele está completamente tomado de quê? De ar. Mas se você der mais uma assoprada, o que vai entrar mais nele? Mais ar. Mas agora tem mais ar do que antes. Mas ele está completamente tomado de ar? Sim. Mas e se eu assoprar mais uma vez? Mais ar. E mais ar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se Cristo habitar em você, você vai ser completamente tomado de Cristo. Mas quanto mais você ora por isso, quanto mais Cristo reina em você, mais dele você vai ter. E quando você acha que não tem mais limite, mais, e mais, e mais. E a oração é tão ousada que esse balão nunca vai estourar. Porque nós vamos passar a eternidade sendo preenchidos por Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa passagem tão complexa como nós falamos, mas tão viva aos nossos corações. Deus, nós somos tão limitados para compreender tudo isso que o Senhor disse aqui. Mas se há algo que nós possamos voltar para nossas casas pensando e praticando, é que o Senhor reine em nós. É que o Senhor tome conta e seja o dono, o presidente de cada cômodo das nossas vidas. De cada cômodo dessa casa. Para que sejamos cada dia mais cheios do Senhor. Para que esse mundo perceba e descubra quem o Senhor é. E para que vivamos em santidade. Deus, que nossas orações não sejam apenas por coisas circunstanciais, mas que também sejam como essas de Paulo. Nós oramos por isso agora. E queremos pedir que o Senhor nos lembre de orar por esses motivos. Durante a nossa vida. No decorrer da semana. Em momentos com família. Orar para que o Senhor nos encha.
Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.